Mais um vídeo novo aí pra você, meus assim, esquece de aí histórias pouco contadas, futebol. Então esqueci nas minhas duas contas do YouTube, meu oficial que é José Fernando Filósofo.oficial 10, a minha conta reserva que é José Fernando Edits.reserva 11. Vamos ver aqui, ó. O dia que tentaram matar Pelé em campo, a Copa do Mundo de 1966 que ninguém te contou. E é isso, meu chassi. Fica no privado, esquece, tamo junto. Quem tá no TG, tem que respeitar, esquece, é rei fumante. É o rei do futebol, Pelé. E se eu te dissesse que o maior jogador que o futebol já viu quase teve a carreira destruída aos 25 anos dentro de uma Copa do Mundo, na frente de um estádio inteiro que assistiu, calado, sem que ninguém fizesse nada para impedir? Não tô falando de uma lesão comum, tô falando de uma sequência de golpes, um atrás do outro, mirados nas pernas de um homem que na época já era tratado como patrimônio de um país inteiro. E o mais perturbador não é só o que aconteceu em campo, é quem deixou acontecer. Fica até o final, porque o nome do responsável por permitir aquilo vai te surpreender, e a forma como o próprio Pelé reagiu anos depois muda completamente a forma como a gente enxerga esse episódio. Para entender a gravidade do que aconteceu naquele dia, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 1966, Pelé não era apenas um bom jogador. Ele já tinha erguido 2 taças de campeão mundial pelo Brasil, em 1958 e em 1962, e chegava à Inglaterra como o nome mais vigiado do futebol mundial. Não vigiado só pelos torcedores e pela imprensa, vigiado principalmente pelas defesas adversárias, que sabiam que não tinham resposta técnica para pará-lo. E quando um jogador é bom demais para ser marcado dentro das regras, a história do futebol mostra repetidas vezes que alguns adversários escolhem outro caminho. Você vai entender exatamente o que isso significou quando chegarmos ao momento em que Pelé caiu no gramado do Goodison Park e o árbitro simplesmente seguiu o jogo. A campanha do Brasil naquela Copa já vinha sendo mais dura do que o esperado. Na estreia contra a Bulgária, Pelé já tinha sido alvo de faltas duras, marcado de forma agressiva por adversários que tinham instruções claras: parar o camisa 10, custasse o que custasse. Ele saiu daquele jogo machucado e desfalcou a segunda partida da equipe. Voltou justamente para o confronto decisivo contra Portugal, um jogo que definiria a classificação do Brasil na fase de grupos. E foi ali, no dia 19 de julho de 1966, que o futebol mundial assistiu a uma das cenas mais brutais já registradas em uma Copa do Mundo. Os jornais da época não pouparam palavras para descrever o que viram. A imprensa internacional tratou aquele jogo como um massacre, não uma partida de futebol. Cronistas esportivos de diferentes países registraram em suas coberturas que Pelé foi alvo de faltas repetidas, duras, muitas delas sem qualquer disputa real pela bola, mirando diretamente as pernas do atleta. O nome que ficou mais associado a essa sequência de agressões foi o do defensor português João Moraes, cujas entradas ficaram marcadas como um dos episódios mais violentos da história das Copas. E o detalhe que transforma esse episódio em algo ainda mais grave não é apenas a violência das faltas, é a completa ausência de punição. O árbitro da partida, o alemão Rudolf Kreitlein, permitiu que o jogo seguisse seu curso normal, sem expulsar os responsáveis pelas faltas mais duras contra o principal jogador em campo. Esse é o ponto em que a lacuna que abrimos lá no começo começa a se conectar com o resto da história, porque o que aconteceu naquele jogo não foi apenas uma sequência de faltas mal marcadas. Foi, para muita gente que assistiu, uma tentativa deliberada de tirar Pelé de campo pela força, já que não havia forma de pará-lo pela técnica. E ele saiu mesmo. Visivelmente machucado, mancando, Pelé teve que deixar o gramado antes do fim da partida, incapaz de continuar competindo no nível que o consagrara. O Brasil perdeu aquele jogo por 3-1, com Eusébio, a grande estrela portuguesa daquela geração, balançando as redes 2 vezes. E com essa derrota, a seleção brasileira, bicampeã mundial, foi eliminada ainda na fase de grupos, um resultado que chocou o país inteiro. Aqui está o contraste que sustenta essa história.
De um lado, o Brasil chegava como favorito, com o jogador mais talentoso do planeta em seu elenco, carregando o peso de 2 conquistas mundiais recentes. Do outro, a queda mais dura e mais precoce que a seleção já tinha sofrido em uma Copa até aquele momento. Não foi apenas uma eliminação esportiva, foi uma humilhação nacional, amplificada pela sensação de injustiça, porque o motivo daquela queda não estava só na qualidade do adversário, mas na incapacidade da arbitragem de proteger o jogador que era, sozinho, capaz de decidir o resultado de uma Copa inteira. É justo, porém, olhar para o outro lado dessa história, antes de continuar. O futebol dos anos 60 era um esporte fisicamente muito mais duro do que o que vemos hoje. As regras de proteção ao jogador eram limitadas. Os cartões amarelo e vermelho, como conhecemos hoje, ainda nem existiam naquela Copa, e entradas duras eram parte aceita do jogo em praticamente todos os campeonatos daquela época. Alguns analistas da época argumentaram que Portugal jogava simplesmente dentro do que era tolerado naquele contexto histórico, e que classificar tudo como uma tentativa criminosa seria injusto com uma seleção que também tinha qualidade técnica de sobra, como o próprio Eusébio provou em campo naquele mesmo jogo. É verdade que separar violência tática de dureza cultural do esporte daquela época não é uma tarefa simples, mas mesmo levando isso em conta, o consenso que ficou registrado na cobertura internacional daquele período foi de indignação, não de normalidade. Tenha um carro zero na sua garagem, por apenas 137, feita para quem está... Nacional daquele período foi de indignação, não de normalidade. A intensidade das faltas contra um único jogador, de forma tão concentrada, foi tratada como excepcional mesmo para os padrões duros da época. E é aqui que chegamos ao momento que prometi lá no início. O verdadeiro perigo daquele dia não foi apenas o resultado da partida, foi o que aquilo quase custou a carreira de Pelé. As lesões sofridas naquele jogo foram sérias o suficiente para gerar receio real sobre o futuro do atleta em Copas. Pelé, ainda um jovem de 25 anos de idade, saiu daquele torneio tão frustrado e tão afetado fisicamente e emocionalmente que declarou publicamente na época não ter mais vontade de voltar a jogar uma Copa do Mundo. Para qualquer torcedor de futebol, essa frase parece impensável hoje, sabendo tudo o que ainda estava por vir na carreira dele. Mas naquele momento, em 1966, essa não era uma frase de efeito, era o desabafo real de um atleta que tinha acabado de sentir na pele o que era ser deliberadamente tirado de campo à força, sem proteção da arbitragem, em uma competição que deveria celebrar o melhor do esporte. O que fez a diferença 4 anos depois foi justamente essa experiência dolorosa. A Copa de 1966 se tornou com o tempo um ponto de virada nas discussões sobre proteção aos jogadores dentro de campo. As entidades do futebol começaram a repensar regras de arbitragem. O uso de cartões para conter violência excessiva passou a ser implementado logo depois, e o próprio nome de Pelé foi citado repetidas vezes como exemplo do motivo pelo qual essas mudanças eram necessárias. Em 1970, no México, Pelé voltou a uma Copa agora protegido por regras mais rígidas e viveu ali o que muitos consideram a melhor campanha da história do futebol, erguendo o tricampeonato ao lado de uma geração inteira de craques brasileiros. A dor de 1966 não apagou a carreira dele. De um jeito estranho e amargo, ela ajudou a moldar as condições que permitiram o auge que viria depois. Pense nisso por um instante. O jogador mais talentoso que o futebol já produziu quase desistiu de disputar Copas do Mundo depois de ser espancado dentro de campo, sem proteção nenhuma da arbitragem, aos 25 anos de idade. E se aquelas faltas táticas tivessem sido um pouco mais graves, se a lesão tivesse sido um pouco mais séria, é possível que o mundo nunca tivesse visto o Pelé de 1970. A história do maior jogador de todos os tempos poderia ter sido interrompida à força num gramado inglês por uma sequência de faltas que ninguém teve coragem de punir. Fica a pergunta para você. Se aquele dia, em 1966, tivesse encerrado de vez a carreira de Pelé nas Copas do Mundo, você acha que o futebol teria encontrado outro jogador capaz de ocupar esse lugar na história? Ou aquele legado simplesmente nunca teria existido? Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreve no canal. Eu te encontro no próximo vídeo.